Então, pessoal, na aula anterior a gente finalizou aqui a cauda da sereia e agora nós vamos subir o corpinho dela, que é tudo feito numa peça só, tá? Para fazer o corpinho dela, nós vamos trabalhar com fio cor de pele, mas antes nós vamos deixar já os bracinhos dela finalizados, feitos, porque a gente vai emendar o bracinho conforme a gente sobe o corpo, que não tem costura nessa sereia, tá? Então já vamos deixar os bracinhos prontos. Aqui é a amostrinha das cores que eu estou utilizando em aula para fazer a minha sereia, mas vocês sabem, como eu já disse aí no primeiro vídeo, a descrição de material, relação completinha de material, código de todas as cores que eu utilizei para trabalhar na sereia, tá na descrição deste vídeo aqui, tá? E aí, lembrando que eu tô trabalhando com a nossa parceira Cisne, natural 6 cabos, fio 100% algodão, tá? Então, vamos agora para os bracinhos. Eu vou iniciar aqui o bracinho fazendo um anel mágico de 6 pontos baixos, tá? A gente vai fazer 2 bracinhos exatamente iguais, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feitos 6 pontos, nós vamos encerrar o nosso anel mágico e para a segunda volta nós vamos trabalhar ela toda em aumentos, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e para cada pontinho que eu tenho aqui desses 6, eu vou colocar um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto, formando um aumento. E assim, eu vou seguir aqui pelos meus 6 pontos, fazendo aumentos. No final da segunda volta, eu terei 12 pontos. Depois que eu finalizei aqui os meus 6 aumentos, agora com 12 pontos, as próximas 2 voltas vão ser só ponto sobre ponto, tá? Então, aqui eu vou trabalhar, ó, um ponto para cada um dos 12 pontos que eu tenho aqui, por 2 voltinhas. Voltas 3 e 4, então, nós vamos trabalhar de 12 pontos. Finalizadas as 2 voltas de 12 pontos, agora a gente vai para a volta de número 5. Na volta de número 5, eu vou iniciar a minha volta trabalhando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora, na sequência, eu vou fazer 2 diminuições. Então, vem aqui, ó. Faço uma diminuição e 2 diminuições. E encerramos essa volta aqui com 10 pontos baixos, tá? Agora, para a volta de número 6, a gente novamente repete 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Depois que eu fiz os meus 8 pontos baixos, eu repito uma diminuição. Uma diminuição. E eu encerro aqui a volta de número 6 com 9 pontos no meu trabalho. Deixa eu pegar aqui, ó, a minha pinça. Vou dar uma ajustada aqui, ó. E agora eu vou trabalhar sobre os 9 pontos, tá? Então, agora a gente vai trabalhar aqui, ó, da volta de número 7, que é essa volta que segue aqui, até a volta de número 12. No total aqui, a gente vai fazer, então, 6 voltas de 9 pontos, tá? Então, vamos seguir aqui fazendo 6 voltinhas de 9 pontos baixos. Finalizadas minhas 6 voltas aqui, então, ó, de 9 pontos. Agora, a gente vai trabalhar na volta de número 13, uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos e vamos fazer uma diminuição. Uma diminuição. E agora a gente ficou aqui no nosso trabalho com 8 pontos baixos. E agora a gente vai trabalhar sobre os 8 pontos baixos, tá? Então, agora no total aqui serão 17 voltas de 8 pontos, tá? Então, nós vamos agora dar a volta de número 14, que vai ser essa volta que segue aqui, até a volta de número 30. No total, então, faremos 17 voltinhas de 8 pontos baixos no total, tá? Então, vamos só subir aqui o nosso trabalho. Lembrando que a gente faz 2 bracinhos iguais. Finalizada aqui, então, as nossas voltas, agora a gente vai fazer o corte deste fio e vamos rematar o fio, porque nós não vamos fazer costura no bracinho, o bracinho vai ser emendado no corpinho, tá? Então, a gente vai fazer aquele acabamento do falso ponto baixo. No bracinho, eu não vou colocar enchimento, porque eu vou fazer
a sereia articulada, então ele vai ter arame depois dentro do bracinho, tá? Quem não for articular e não quiser botar arame, pode colocar enchimento nessa altura do bracinho aqui, pode botar um pouquinho de enchimento, tá? Então, vamos agora voltar esse último pontinho que a gente fez, introduzir ele aqui na nossa agulha de tapeceiro pra gente dar o acabamento dele, tá? Ó, então, vou vir aqui, vou pular aqui, ó, o próximo ponto de base, vou vir no segundo ponto passando esse fiozinho aqui, ó, pra trás. Vou ajustar aqui, agora eu vou vir aqui, ó, no último ponto pela alcinha de trás e vou passar esse fio, ó, lá embaixo, lá pra dentro, que nem a gente fez aquela hora. Desse jeito. Levo ele aqui pra fora, ó, venho aqui, ajusto esse falso pontinho, que a gente não pode perder nenhum pontinho que a gente tem aqui, a gente tem que ter 8 pontos no bracinho, tá? Ó, ajusto bem a tensão dele, vou vir aqui, ó, pelo qualquer pontinho aqui, ó, e vou passar esse fiozinho, vou trancar aqui pelo lado de fora. Porque essa peça é muito afunilada para mim trancar nos pontos lá dentro. Então, eu tranco no ponto aqui de fora mesmo, não tem problema, tá? Ó. Passei aqui no pontinho, não vai marcar o meu pontinho, é só eu ajustar. E agora eu escondo esse fio lá para dentro do meu trabalho e corto os excessos, tá? Ó. Vamos só esconder ele aqui dentro. Opa, bati na câmera. E cortar o excesso dele aqui, tá pronto o arremate, tá? Vou fazer isso nos dois bracinhos, porque eu não preciso, como eu falei, não preciso deixar fio para costura, tá? Não tem costura nessa sereia. É uma sereia totalmente sem costura. Maravilhoso, né? Aquelas bonecas que a gente ama fazer sem costura, tá? Então, ó. Venho com a minha pinça aqui, ajusto, que depois eu vou passar o arame aqui dentro, né? E tá pronto aqui. Lembrando, então, que a gente vai fazer 2 bracinhos iguais, tá? Então, agora faz o segundo bracinho. Vou fazer também aqui o meu segundo bracinho. E eu retorno pra gente dar início à parte do corpinho dela. Então, depois que a gente fez, ó, os 2 bracinhos, a gente vai reservar os bracinhos e agora a gente vai continuar a subir aqui a nossa sereia. A gente fez a cauda da sereia, então, e aqui, ó, agora nessa altura a gente vai colocar enchimento antes de começar aqui e subir o corpinho, tá? Nesta parte aqui da cauda da sereia, a gente vai só apertar ela para dentro assim, ó, e aqui não vai enchimento, tá? O enchimento começa aqui da emenda para cima. Aqui eu tenho enchimento e aqui também eu tenho enchimento toda a subida da cauda da minha sereia. Eu enchi mais ou menos aqui 70% da minha sereia. Então, vocês observem que aqui eu tenho uma boa parte que não tem enchimento. Depois a gente vai passar um aramezinho aqui dentro da cauda dela, mas tem tempo ainda de a gente botar o arame dentro do corpinho. Então, não precisa ser agora essa parte do arame, tá? Vocês só coloquem enchimento para ir enchendo ela aos poucos, tá? Então, aqui, ó. Da onde a gente parou da última aula, então, aqui, ó, na cauda da sereia, a gente cortou o fio, né, verdinho, e agora a gente vai trabalhar com o fio cor de pele, tá? O mesmo que a gente trabalhou no bracinho, obviamente, né? Então, aqui. Agora eu vou vir aqui, ó, no último pontinho e vou voltar esse último ponto pra gente fazer a troca de cor, tá? Então, aqui, ó. A gente parou na última aula na volta 45, né? Então, agora a gente vai fazer aqui, ó, a troca de cor. Então, nos 2 últimos pontos eu volto, fecho já com a cor nova que eu vou trabalhar aqui. E essa volta aqui eu vou trabalhar só de ponto sobre ponto, tá? A gente tem 38 pontos. A gente vai trabalhar sobre os 38 pontos. Porém, eu vou trabalhar aqui pegando só nessa alcinha que eu tenho aqui atrás do meu ponto, ó. Que é trabalhar em bloco, que a gente chama, tá? Então, aqui, ó. Eu venho aqui, pego só na alcinha de trás do meu ponto e faço o ponto baixo trabalhando em bloco. Tá? Assim eu vou fazer aqui por toda a minha volta, uma carreira de ponto sobre os 38 pontos, sempre trabalhando só, ó, na alcinha de trás do ponto. Esses 2 fiozinhos aqui eu dou um nozinho no que eu iniciei, no que eu finalizei e escondo aqui dentro do meu trabalho, tá? Então, vamos fazer a volta de ponto sobre ponto. Então, aqui, ó, pessoal, feita a volta de ponto sobre ponto em bloco, já vamos para a volta de número 47, onde eu já iniciei a minha volta aqui trabalhando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos a gente vai fazer aqui para iniciar a volta de número 47. Na sequência, eu vou fazer uma diminuição. Agora, eu vou fazer aqui 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Mais uma diminuição. Agora eu vou tornar a repetir aqui pela parte da frente 12 pontos. Então, vou vir aqui fazer, ó. 1,
2 e vou seguir fazendo até fechar 12. Feitos os 12 pontos da parte da frente, agora eu vou fazer diminuição, 3 pontos, 1, 2, 3, e vou encerrar minha volta com uma diminuição. E eu fico aqui agora na volta de número 47 com 34 pontos, tá? Vamos para a volta de número 48. Na volta de número 48, a gente vai iniciar a nossa volta aqui trabalhando 11 pontos baixos. Então, eu vim aqui fazer 1, 2, vou seguir até fechar 11. Feitos os 11 pontos iniciais, vamos fazer diminuição, 2 pontos, 1, 2, diminuição, agora a gente vai repetir 11 pontos, 1, 2, vamos seguir até fechar 11 pontos. Feitos os 11 pontos, fazemos diminuição, 2 pontos, 1, 2, e encerramos com diminuição. Tá? E a gente encerra aqui, então, a nossa volta número 48 com 30 pontos. Agora, a volta 49 é só de ponto sobre ponto, tá? Então, vamos fazer essa voltinha aqui, trabalhando só um ponto para cada ponto aqui da nossa carreira de base. Feita a nossa volta de ponto sobre ponto, agora a gente vai para a volta de número 50, tá? Então, na volta de número 50, eu ia dizer 49, mas a 49 a gente acabou de fazer. Na volta de número 50, a gente vai iniciar nossa volta aqui trabalhando 13 pontos baixos, tá? Então, eu vou vir aqui e fazer, ó. 1, 2, e vou seguir até fechar 13 pontos. Feitos 13 pontos, agora a gente vai trabalhar uma diminuição aqui na lateral, ó. Uma diminuição. Feita essa diminuição, agora a gente vai fazer 12 pontos baixos, ó. 1, 2, vamos seguir aqui até fechar 12. Fazendo uma correção para vocês aqui, pessoal, me desculpem, não é 12 pontos que eu fiz aqui agora pela parte da frente, são 13 pontos, tá? Mas tá passando a legenda aqui para vocês, né, com a receitinha, então na legenda provavelmente tá certinho, tá? Então aqui, ó, eu fiz 13 pontos, uma diminuição, 13 pontos, e eu vou encerrar minha volta com uma diminuição, tá? Me desculpem aí, que não é 12, eu falei 12, mas é 13, tá? Então aqui, agora eu tenho 28 pontos no meu trabalho. Agora, com 28 pontos, nós vamos subir voltas de ponto sobre ponto. Serão, no total, aqui, 4 voltas de ponto sobre ponto. Volta 51, 52, 53 e 54. Então, nós vamos trabalhar um ponto para cada ponto da carreira de base aqui pelos nossos 28 pontos. Vamos subir nosso trabalho, então, 4 voltinhas. Finalizamos as nossas 4 voltas, então, aqui de ponto sobre ponto. Agora, vamos para a volta de número 55. Na volta de número 55, nós vamos iniciar a nossa volta aqui trabalhando 12 pontos baixos, tá? Então, vamos vir aqui e vamos fazer 12 pontos para iniciar a nossa volta. 1, 2, e vou seguir até fechar 12 pontos. Feitos 12 pontos, na sequência, a gente faz diminuição. Uma diminuição, e agora a gente segue aqui fazendo 12 pontos novamente, ó. 1, 2, e seguimos fazendo 12 pontos pela parte da frente. Feitos 12 pontos, terminamos com a diminuição, uma diminuição. E ficamos agora no nosso trabalho com 26 pontos. Novamente, agora a gente vai subir 4 voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, agora a gente vai dar a volta de número 58, que é essa, 56, que é essa volta que segue aqui, até a volta 59. 56, 57, 58, 59 serão de ponto sobre ponto sobre os nossos 26 pontos, tá? Então, vamos subir aqui nosso trabalho, então, por 4 voltas. Então, depois que eu fiz aqui, ó, as minhas 4 voltas, né, de ponto sobre os 26 pontos, agora a gente vai centralizar o nosso trabalho, tá? Porque depois a gente já vai fazer união de bracinhos, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui no meu trabalho?
Aqui tá o início do meu trabalho, ó, bem na lateral da minha boneca. Eu vou trocar o início do meu trabalho aqui pro meio das costas, tá? Então, aqui, ó, agora eu vou, então, começar a carreira nova bem no meio das costas. E aqui, onde eu tô, eu posso, então, fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a minha sereia, vou centralizar aqui, ó, ela, pra ela ficar bem retinha, e depois eu vou dobrar ela assim no meio, ó. Bem no meio. Aqui, ó. Bem pela união das barbatanas aqui, ó, mais ou menos a gente vai seguir no meio, né? Então, aqui é o lado da frente e aqui é o lado de trás, ó. E eu vou centralizar até chegar aqui no lado de trás, bem no meio, tá? Então, essa carreira aqui é importante que a gente centralize o nosso trabalho. Então, eu vou vir aqui fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos para centralizar o meu trabalho, tá? Então, aqui não será mais o início do meu trabalho. Então, eu vou trabalhar aqui, ó. Opa, vou fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos para chegar no meio das costas, ó. Então, agora aqui, ó, eu tô no meio das costas da minha sereia, tá? Essa pontuação aqui pode variar? Pode variar, tá? Vai depender do fio que vocês estão usando, da tensão do ponto de vocês, da agulha utilizada. Então, assim, ó, se vocês precisar aqui caminhar 7, 9, independente de quantos pontos vocês precisarem caminhar aqui, importante que vocês deixem bem no meio das costas dela, porque depois, para unir os braços, essa parte que vai ser importante que ela esteja centralizada, tá? Então, agora aqui eu vou começar a carreira nova. E agora, para essa carreira, então, que é a carreira de número 60, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, tá? Então, aqui eu vou subir agora uma volta de ponto sobre os nossos 26 pontos. Então, depois que a gente centralizou nossa peça, né? Subiu a nossa volta aqui de ponto sobre os 26 pontos, depois que a gente centralizou, agora a gente vai unir os bracinhos, tá? Então, agora vamos prestar atenção aqui como que é feita a união dos braços, porque essa boneca não tem costura, tá? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui a volta de número 61, que é a primeira volta da união dos braços, trabalhando 5 pontos baixos. Então, vou vir aqui e fazer, ó. 1, 2, 3, 4, opa. 4 e 5 pontos baixos. Vamos marcar aqui o primeiro desses 5 pontos, que é o primeiro ponto do nosso trabalho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Pra gente não se perder. Feitos 5 pontos aqui, agora a gente vai pegar o primeiro bracinho, que é o braço esquerdo, tá? Quando vocês forem fazer o bracinho, vocês vão ver que a gente tem as diminuições aqui, ó, dá uma leve afunilada aqui. Vamos botar essas diminuições aqui virada para frente, como se aqui fosse, ó, o pulso da nossa boneca, tá? Então, ela fica assim, ó, viradinha para frente, tá? Então, eu vou botar o meu braço nessa posição aqui e vou dobrar ele assim, ó, porque eu vou trabalhar 4 pontos internos do meu braço, tá? Então, prestem atenção como que a gente vai fazer agora. Agora, eu vou vir aqui, ó, então, ó, vou contar 1, 2, 3, 4 pontos aqui da parte de baixo do meu bracinho, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4 pontos. Vou pegar aqui o pontinho, que a gente tem 8 pontos aqui, vou trabalhar sobre 4. Peguei meu pontinho aqui, do bracinho, agora eu vou vir aqui no corpo, ó, no próximo ponto do corpinho, ó, tá? E vou fazer aqui, ó, passando o fio pelo meu corpinho e pelo bracinho, costurando o bracinho. Então, eu fiz aqui, ó, um ponto do bracinho junto com o corpo, vou vir no próximo ponto do bracinho, passo no ponto, venho aqui embaixo no ponto e passo pelo ponto também, ó. 2 no ponto do bracinho e aqui embaixo no meu ponto, 3 e o ponto do bracinho aqui, ó, passo no ponto do bracinho e passo aqui embaixo no meu ponto também, ó, 4, tá? Então, eu fiz 4 pontos do meu bracinho costurando junto com 4 pontos do corpinho. Agora, eu venho aqui no próximo ponto que segue e vou fazer aqui na frente do meu trabalho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos
na parte da frente. Vou pegar o meu bracinho direito. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Ó, as diminuições, eu vou centralizar ela para frente aqui. E vou pegar 4 pontos internos aqui, ó, da parte de dentro do meu bracinho, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou contar 1, 2, 3, 4. Vou vir aqui. Pegar o pontinho do meu bracinho. Vou vir aqui embaixo, ó, no meu trabalho. No próximo ponto, cuidando para não pular nenhum pontinho, passo aqui pelo meu trabalho, pelo bracinho. 1. Vou pro próximo, ó. Passo pelo bracinho, lá embaixo no trabalho. 2. 3. E aqui. E aqui embaixo, 4. Então, uni o bracinho direito aqui com 4 pontos, tá? E agora a gente vai finalizar a nossa volta aqui, trabalhando ponto sobre 4 pontos que sobraram aqui, tá? Cuidem para não pular nenhum pontinho. Então, observem bem o trabalho. 1, 2, 3 e 4 pontos. E a gente encerra a nossa volta aqui com os mesmos 26 pontos, tá? Que a gente, na verdade, aqui só costurou os bracinhos usando a mesma pontuação que a gente já tinha na boneca, tá? Então, ó, vocês viram que aqui as voltas do bracinho tá pra frente, ó, tá? Então, fechamos aqui a primeira volta de união dos bracinhos com 26 pontos ainda, tá? Agora a gente vai para a segunda volta de união dos bracinhos, que é a volta 62. Para a volta 62, nós vamos trabalhar da seguinte forma, ó. Nós vamos iniciar a nossa volta aqui novamente trabalhando 5 pontos. 1, 2, vamos marcar o primeiro ponto do nosso trabalho. 3, 4, 5 pontos. Agora, a gente vai fazer o seguinte aqui no nosso bracinho, ó. A gente trabalhou 4 pontos no nosso bracinho e a gente sobrou 4 pontos do bracinho, que a gente tinha 8, né? Esses 4 pontos que a gente trabalhou anteriormente, a gente vai ignorar eles, tá? A gente não trabalha mais neles. Agora, a gente vai vir nos 4 pontos que sobraram aqui no bracinho, ó. 1, 2, 3, 4. E vai trabalhar sobre esses 4 pontos aqui que ficaram, ó. Então, eu vou vir aqui fazer, ó. 1, 2, 3 e 4 pontos do bracinho. E já vou pular aqui, ó, pro próximo ponto que segue aqui e fazer os 9 pontos aqui da frente do meu trabalho, ó. 1, 2, deixa eu virar aqui minha bonequinha, que ela já tá grande aqui, já tá batendo na minha câmera. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos aqui da frente. E daí a gente caiu aqui, ó, nos 4 pontos que a gente uniu de novo aqui. Esses aqui, 1, 2, 3, 4 de união, a gente ignora novamente, tá? A gente não trabalha mais neles. A gente trabalha agora nos 4 pontos que ficaram aqui em cima no bracinho, ó. 1, 2, 3, 4. 4 pontos livres, e é nesses 4 pontos aqui que eu vou trabalhar, ó. Então, eu venho no primeiro, puxo bem esse fiozinho aqui, ó, pra não ficar um buraquinho aqui na hora da emenda do bracinho, ó. Eu vou trabalhar neles, ó. 1, 2, 3, e o último aqui, 4 pontos. E aqui agora eu encerro a minha volta com 4 pontos baixos, ó. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E a gente fez aqui, então, finalizou a união dos nossos bracinhos, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado. Ó, aqui, ó, vou mostrar a parte interna do bracinho pra vocês verem bem como que a gente uniu, ó. A gente iniciou antes trabalhando, ó, os 4 pontos que a gente ignorou agora na volta e trabalhou os 4 pontos que sobraram. Então, nossos bracinhos ficam nesse formatinho aqui, ó. Tá vendo? Ó lá, a cavidade dos bracinhos, tá? E aqui na frente o nosso corpinho ficou assim, ó. Tá? Então, está feita aqui a união do bracinho no corpinho da nossa
sereia. Nessa altura aqui, a gente agora vai botar o arame interno dela e também vai colocar enchimento na boneca, tá? Então, agora vamos preparar o nosso arame e começar a encerrar aqui o corpinho dela e subir o pescocinho, que a cabecinha dela é articulada, tá? Então, a gente vai finalizar todo o corpinho com o pescoço, já deixando prontinho para depois receber a cabeça articulada, tá? Então, vamos fazer a estrutura de arame agora. Agora, nessa altura que a gente está da boneca, a gente vai parar para fazer a estrutura interna aramada dela. Lembra que a gente encheu a cauda até mais ou menos aqui assim? Pois é, agora a gente vai colocar o arame dentro da boneca para a gente dar sequência, tá? Então, aqui, ó, eu vou pegar um arame de 50 centímetros. O arame que vocês podem usar é um arame galvanizado, tamanho 8 a 10, tá? Não menos que isso, porque senão ele vai ser muito fino. Este meu aqui é um arame de artesanato número 8, ele é mais grossinho, ó. Mas não precisa ser arame de artesanato, pode ser um arame galvanizado, tá? Vocês compram nessas ferragens, casas de material de construção. Daí vocês vão dobrar o arame no meio, ó. Vocês vão pegar 50 centímetros de arame e vão dobrar ele no meio assim, tá? Que foi o que eu fiz aqui nesse aqui. Esse aqui já é o do bracinho, tá? Então, vocês vão dobrar ele no meio assim, vão fazer ele duplo e vão revestir ele com uma fita para ele ficar assim, bem juntinho, tá? E aqui, no total, eu vou ficar com 25 centímetros de arame depois de dobrado, tá? Então, a medida que eu preciso aqui pro corpinho dela é 25 centímetros, tá? E revisto com uma fita aqui também, ó. Vocês viram que eu revesti com uma fita. 25 centímetros. Talvez no final aqui vá sobrar um pouquinho no pescoço. Não tem problema se sobrar, que depois eu corto, tá? É melhor que sobre do que falte. Então, aqui eu tenho 25 centímetros de arame. Esse arame vai vir mais ou menos aqui, ó. Uns 2 dedinhos para cima do início da cauda dela, até o final do pescocinho dela, tá? Então, ó, a gente aquela hora encheu uma boa parte da nossa sereia. A vantagem, como ela não tem pé, a gente não sofre tanto para fazer a estrutura aramada, né? Não precisa fazer separação das pernas. Então, agora eu só venho com o meu arame aqui, ó, e vou levar ele até mais ou menos onde eu falei, tá? E depois eu vou terminar de colocar enchimento dentro da minha sereia, tá? Então, agora eu vou vir aqui depois com a minha agulha de encher, ou com um palito longo, e vou terminar de encher a minha sereia até mais ou menos aqui, metade do corpinho dela, tá? Então, aqui, ó, é só eu encaixar o arame lá dentro, e agora colocar o enchimento na boneca, bem simples, tá? Então, eu vou fazer isso, vou colocar o enchimento, e depois eu venho pra gente dar sequência aqui, e começar a fechar, e depois, daí sim, fazer a parte do bracinho também. Então, aqui, ó, tá pronto aqui, então, a parte interna da nossa sereia. E agora eu coloquei enchimento até mais ou menos aqui assim, ó, um pouco para baixo das axilas, uns 2 dedinhos para baixo das axilas, tá? E vocês podem colocar enchimento, e eu vou dar uma dica aqui que eu sempre dou em todos os vídeos, mas vou repetir nesse. Quando vocês forem colocar enchimento na boneca de vocês, né, que se for usar um palito, eu tenho no caso aqui a agulha de encher a boneca, que eu super recomendo que todo mundo tenha, porque ela é maravilhosa. Vocês têm que ir colocando o enchimento e acomodando o enchimento dentro da boneca de vocês, tá? Então vocês vão colocando, e como a nossa boneca ela tem bastante curvas, porque ela tem uma cintura acentuada, né, e tal, você tem que ir colocando e moldando aonde ela tem curvas, você tem que ir dando o formatinho da curva, colocando mais enchimento onde tem curva, né, ajustando o enchimento. Você não pode ter medo de trabalhar o enchimento da boneca, tá? Você tem que, ó, caprichar na hora de botar enchimento e deixar bem direitinho dentro da boneca, tá? Agora a gente vai dar sequência aqui no corpinho. Então, agora é a volta de número 63. Na volta de número 63, a gente vai iniciar a nossa volta aqui fazendo 4 pontos baixos, tá? Agora a gente vai trabalhar as diminuições já para começar aí pro pescocinho aqui e encerrar o corpinho dela, tá? Então, vou vir aqui, ó, e vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, vamos marcar aqui o primeiro, né? 3 e 4 pontos baixos. Agora a gente vai fazer a diminuição, uma diminuição. 2 pontos. 1, 2, mais uma diminuição. Então, repetimos aqui a diminuição. E agora, vamos trabalhar aqui na frente 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5,
6 e 7 pontos. Vamos fazer uma diminuição, 2 pontos, 1, 2, mais uma diminuição, e encerrar nossa volta aqui com 3 pontos. 1, meu espaço que é pequeno, minha sereia já tá grande, já tá ficando ruim de fazer aqui embaixo da cama. 2 e 3. E encerramos aqui, então, a volta número 63 com 4 diminuições, né? 2 desse lado e 2 desse lado no ombro. E a gente encerra essa volta aqui com 22 pontos no nosso trabalho, tá? Agora vamos fazer mais uma volta com diminuições, depois a gente já vai colocar o arame dos bracinhos, tá? Então, agora na volta 64, a gente vai iniciar aqui a nossa volta trabalhando 3 pontos baixos, tá? Então, vou vir aqui fazer 1, 2 e 3. Se a minha câmera tremer um pouquinho aí, pessoal, é que a cauda da minha sereia tá batendo aqui no meu suporte da câmera, tá? Que ela já tá muito grande pro meu espaço aqui, tá? Então, 3 pontos, marcamos o primeiro. Agora a gente vai fazer diminuição. Então, vem aqui e faço ó, uma diminuição. 2 pontos, agora eu vou fazer, ó. 1. Peguei mal meu ponto aqui. 1. 2. Repetimos a diminuição. Diminuição. Agora a gente vai fazer 5 pontos. Então, vamos fazer 5 pontinhos. 1, 2, 3, 4. Opa, como é ruim trabalhar com espaço limitado, né? Eu tô aqui num espaço ruinzinho de trabalhar embaixo da câmera. 4. 4 e 5. Agora sim. Agora a gente faz diminuição, diminuição, 2 pontos, 1, 2, diminuição novamente, diminuição, e terminamos a volta com 2 pontos. 1 e 2. E a gente repetiu novamente aqui 4 diminuições, e agora a gente tem 18 pontos no nosso trabalho. Agora a gente vai parar para colocar o arame do braço, tá? Então, o meu arame do braço está aqui, tá? E eu já vou passar para vocês aqui quanto de medida que eu tenho nesse arame aqui e mostrar como que eu fiz na parte das mãozinhas, tá? Pro arame do braço aqui, eu vou pegar uma medida de 24 centímetros, tá? Então, eu tenho 24, já com as pontas dobradas, tá? Porque aqui, ó, eu dobrei as duas pontas desse jeito aqui, onde tem a parte da mão, eu fiz uma dobra, e aqui onde tem essa aqui também eu fiz uma dobra. Daí, só na parte da mãozinha aqui onde tem a dobra, eu vou passar a fita crepe, tá? Não precisa passar em todo o arame. Se o arame for galvanizado, ou for esse arame de artesanato, tá? Caso não seja esse arame aqui, ou nenhum arame galvanizado, daí vocês têm que passar em todo o arame, tá? Se tiver risco do arame oxidar, é melhor vocês passar em todo, tá? Por isso que é o ideal é tu usar ou arame galvanizado ou um arame para artesanato, que daí não tem risco de enferrujar nem nada do gênero, tá? Ó. Então, eu vou passar assim, só onde eu fiz a dobra aqui das mãozinhas, tá? Agora, eu vou vir com esse arame e vou colocar no bracinho. No bracinho não tem enchimento, é só o arame mesmo. Então, eu vou vir aqui, ó. Primeiro, eu vou passar neste bracinho aqui, ó, e vou levar até lá a mãozinha, ó. Até eu sentir que chegou aqui na mão, ó. Agora, eu vou dobrar e vou passar no outro braço também. Do mesmo jeito. Aqui.
Desse jeito até chegar lá na mãozinha também. Tem que chegar lá na mão, tá? Agora chegou aqui nas duas mãozinhas, ó. Aí agora aqui eu vou ajustar aqui no meio o arame, ó, pra ele ficar direitinho, tá? Então aqui. Então, botamos o arame nas mãozinhas. E tá tudo certinho aqui agora, tá? Agora a gente vai fazer aqui a nossa última carreira de diminuição e já subiu o pescocinho, tá? Então o arame já tá colocado. Agora nessa altura que eu tô aqui, ó, eu posso já colocar mais enchimento aqui. Então agora eu vou encher a minha bonequinha até aqui as axilas dela, ó, tá? Então eu vou botar mais enchimento agora depois que eu botei o arame dos bracinhos dela, tá? Agora a gente vai fazer a última carreira de diminuições e subir o pescocinho dela para depois a gente articular, fazer o encaixe da cabeça, tá? Então, ó, agora a gente vai iniciar aqui na volta de número 65, fazendo uma diminuição. Uma diminuição. Então, a gente faz a diminuição. E agora a gente vai seguir aqui trabalhando ponto sobre ponto. E vamos fazer no total aqui 14 pontos baixos, tá? Então, vamos lá. Fiz a diminuição e agora eu só vou seguir aqui fazendo um ponto para cada ponto por 14 pontinhos. Feito meus 14 pontos aqui, cheguei aqui no final onde eu vou repetir mais uma diminuição, tá? Então, a gente iniciou essa volta e terminou a volta com diminuições. Fiz uma diminuição, 14 pontos, e agora eu vou terminar aqui a volta fazendo a última diminuição, tá? Então, eu venho aqui e faço uma diminuição, tá? E eu encerro agora aqui com 16 pontos no meu trabalho. E agora é sobre os 16 pontos que a gente vai trabalhar aqui na nossa boneca, tá? Então, agora essas próximas voltas a gente vai trabalhar aqui ponto sobre ponto, tá? Então, agora a gente vai subir aqui no total 12 voltas de 16 pontos. A gente vai dar a volta de número 66, que é a volta que segue aqui, até a volta de número 77. São 12 voltinhas de ponto sobre ponto pro pescoço. E a gente, conforme for subindo essa estrutura do pescoço aqui, a gente vai colocando enchimento na nossa peça, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocando enchimento conforme eu vou subindo para não ficar muito difícil de encher. Aqui na parte dos ombros eu coloco enchimento, tá? Mas dentro do bracinho eu não preciso encher, tá? Então é só aqui nessa parte dos ombros. Eu já tenho enchimento até aqui minha axila, então eu vou continuar conforme eu vou subindo a minha peça aqui, eu vou enchendo, tá? Então vamos subir aqui as nossas voltas de ponto sobre ponto. No total serão, então, 12 voltinhas de pontos. Eu aqui embaixo da câmera agora fica bem difícil de eu subir essas voltas mais com um arame aqui, porque a minha peça já tá muito grande, tá? Mas é só volta reta aqui de ponto sobre ponto, então não tem mistério, vocês vão conseguir fazer e vão enchendo conforme vocês vão subindo, tá? Então, depois que eu finalizei aqui ó, as minhas 12 voltas do pescocinho, nosso trabalho está assim, ó. Agora a gente já vai encerrar aqui o nosso trabalho. O meu trabalho também já tá bem cheio aqui, como vocês podem ver. E agora a gente vai fechar o pescoço da nossa sereia, tá? Para fechar aqui, agora na próxima volta, a gente tem aqui 16 pontos. A gente vai fazer essa volta aqui toda em diminuições, tá? Essa é a volta 78 e a gente vai fazer 8 diminuições. Então, eu vou vir aqui e vou fazer aqui essa voltinha toda em diminuições, fazendo uma diminuição em cada ponto que eu tenho aqui, até a gente encerrar nossa carreira aqui e ficar com 8 pontos, tá? Vamos seguir aqui fazendo diminuições. Feitas minhas 8 diminuições aqui, agora nessa altura vamos cortar o fio e introduzir ele aqui numa agulha de tapeceiro pra gente fazer o acabamento, tá? Então, ó, corto e eu vou deixar um pedaço de fio aqui que a gente vai precisar mais lá na frente na hora da gente articular a cabeça, tá? Na hora do encaixe da cabeça. Então, eu deixo um fio bem razoável aqui pra depois a gente fazer o processo de encaixe da cabeça. Aqui nesse último espacinho que eu tenho aqui, eu ainda vou botar um pouquinho de enchimento aqui para terminar de encher bem aqui, nesse último intervalinho aqui. E daí eu vou introduzir meu fio na agulha e retorno pra gente fechar junto o falso anel. Então, ó, terminei aqui, botei mais um pouquinho de enchimento. O pescocinho tá bem estruturado, porque ele tem o arame por dentro bem firme e tá também com um enchimento, tá? Ele tem que ficar bem estruturado, porque ele vai sustentar depois a cabeça, né? A cabeça tem cabelo, então se o pescocinho tiver molengo, não vai segurar depois a cabeça da boneca, tem que estar bem firme, tá? Agora eu vou vir aqui, ó, e vou fechar no falso anel mágico sobre os 8 pontos. Como que eu faço isso? Pegando só na alcinha de fora aqui dos pontos, ó, eu vou passar pelos meus 8 pontos aqui, fechando o nosso trabalho. Então, fiz 1, 2,
3, 4, 5. Opa, escapou meu fio aqui. Deixa eu botar de novo aqui. 6, 7 e o último aqui, 8 pontos. Sempre pegando na alcinha de fora do ponto aqui. 8. Opa, que apertadinho que tá isso aqui. 8. Agora eu vou puxar e apertar bem aqui, ó. Fechar bem, encerrar bem. E também vou dar um nozinho aqui, ó. Pegando aqui no próximo pontinho, pela alcinha dele. Eu vou dar um nozinho aqui, não importa que tem nó, porque depois não vai aparecer, vai ficar dentro da boneca, tá? Então, aqui eu posso dar um nozinho sem problema para trancar aqui este fio, tá? Ó. Vim com ele aqui bem no meio do meu anel. Tá? E vou reservar, tá? Como eu falei, esse fio a gente vai deixar, porque a gente vai precisar dele. E tá pronto aqui, então, a base do corpinho da nossa sereia, tá? Aqui depois a gente vai encaixar a cabecinha, tá? Então, ó, feita a base da nossa sereia. Agora, na próxima aula, a gente vai fazer, então, a cabecinha dela, tá? Por último, a gente vai fazer as roupinhas e os acessórios, tá? Vamos deixar toda a base dela pronta. Então, na próxima aula, então, a gente faz a cabecinha. Até a nossa próxima aula.